Então assim, eles chegaram na Europa Oriental, eles vão percorrer vários países pela Europa Oriental atrás de vampiros. Então assim, Louis, ele não teria arrumado uma carruagem tão chique, mas ele arruma por causa que eu falei, a Cláudia, ela foi filha de Lestat, como assim, Lestat gostava do luxo, então o Louis arruma a carruagem mais cara que se pode arrumar, bem chique, automaticamente, que consegue comportar também essa carruagem. O armário baú dele, que vai o caixão dentro, né, que coloca na parte de trás. Nessa carruagem tem, como eu posso dizer, lamparinas, né, bem grandes assim, para poder iluminar o caminho, porque eles só podem viajar à noite. E nisso eles saem à noite, assim, as noites viajando por vilarejos na área rural da Europa Oriental em procura de vampiros. E é interessante, tem um trecho muito interessante, que eles chegam num vilarejo. Muito legal esse trecho, que eu achei tipo muito parecido com o Drácula de Bram Stoker, que assim, a parte mais parecida com o livro Drácula de Bram Stoker. Que dá pra ver que nesse trecho você vê que Anne Rice pegou muita coisa do livro Drácula de Bram Stoker. Que é tipo, eles chegaram então num vilarejo à noite, né? A Cláudia desceu no colo do Louis, como se estivesse dormindo, com os olhos fechados, uma criança. E o Louis pede num alojamento, numa estalagem, ele pede ele chega, né, chama a moça da estalagem e pede para um quarto para noite. A estalajadeira, ele vê que é um lugar bem supersticioso, com um povo bem supersticioso. A estalajadeira fala, não quer dar, mas ela fala, vou arrumar um quarto para você porque você está com uma criança. E a Cláudia está como se estivesse dormindo, sabe? Mas ele vê que na porta tem uma cruz bem grande, está cheia de coroa de alho, como se fosse assim, pura superstição, tipo, a pessoa tem medo de alguma coisa, as pessoas estão com medo. E quando ele entra na estalagem, metade da cidade está lá dentro. A cidade está como se fosse assim, vivendo um sistema de guerra, assim, como se estivesse vivendo barricadas. E de repente ele percebe que tem um homem ruivo ali, sofrendo ali, chorando. E aí de repente ele chega perto, ele se compadece desse homem, né? Ele fica com dó desse homem e chega perto, né, do cara com a Cláudia no colo. Aí a dona Testalade fala, ó, você tá com uma criança e tal, presta atenção que você vai falar com esse homem. Ele fala, não, a criança tá dormindo, fica tranquila. Aí esse cara se apresenta como Morgan, o nome dele é Morgan. Ele fala, você é francês? O Louis é francês. E muita coisa que é falada em Nova Orleans e tal, até ele fala francês e inglês. A Louis fala, sou francês. Aí ele fala, eu sou inglês. Aí ele conta a história dele. Não, antes disso ele fala, vem comigo aqui pro quarto. Aí o Louis chega no quarto com ele, num quarto. Até a estalajadeira não quer que entre. Ele fala, não, fica tranquilo, eu vou entrar com ele. A criança tá dormindo. Aí ele vê lá um corpo de uma mulher, como se estivesse tendo um velório ali naquela estalagem. E ele, que é uma mulher muito bonita, eu não lembro o nome dela, fala o nome dela. Daí o Morgan começa a contar a história dele, que ele é um pintor da Inglaterra, e ele resolveu viajar pela Europa para poder até aprimorar o trabalho dele, e a noiva dele foi com ele. Até foi uma espécie de viagem de lua de mel, digamos assim. Ela foi junto com ele fazer essa viagem para ele aprimorar a pintura dele. E passando por esse vilarejo, um dia, numa tarde, ele estava tendo uma espécie de passeata. Então ele, por curiosidade, ele pede para parar a carruagem dele, né? A carruagem parou para poder pegar umas provisões ali. Ele fala, não, nós vamos ficar aqui. O rapaz que está dirigindo a carruagem fala, né, tá conduzindo lá os cavalos da carruagem, fala, não, temos que ir embora, não, eu vou acompanhar a carruagem. A passeata. E ele começa a acompanhar essa passeata, ele contando pro Louis, né? E o Louis prestando atenção, né, tal. Tem todo o lance, né, também do detalhe que acontece do quarto, tudo. Os dois sentados, a moça morta do lado, tal. O Louis prestando atenção na situação, ele vê a identidade do cara, ele se compadece com o cara mesmo, se identifica com o cara também.
Aí o cara começa a acompanhar essa passeata. Ele fala assim, ele não era bem-vindo, mas automaticamente ninguém expulsou ele. Mas as pessoas não queriam que ele estivesse ali. Então ele está assistindo essa passeata. Então essa passeata vai até um cemitério. Quando eles entram no cemitério, eles pegam uma espécie de cavalo, um cavalo branco que tinha uma espécie de treinamento, e soltam o cavalo. Aí o cavalo vai correndo, ele vai correndo, depois ele volta e para bem em cima de um túmulo. Certo? E o Morgan contando a história. Nesse túmulo ele viu que essa pessoa não estava morta há muito tempo. Aí um homem mais forte pegou uma pá e começou a cavar. Antes de cavar, uma mulher começou a chorar para não deixar mexer no túmulo, mas as outras pessoas tiraram, ele supôs que era um parente de uma mulher. Aí esse homem forte, como eu estava contando, pegou uma pá e começou a abrir o túmulo. Ele abre o túmulo não, desculpa, começou a abrir a cavar o buraco para chegar no túmulo. Chegou no túmulo, eles vão abrir o túmulo. Quando abre o túmulo, quando abre o caixão, chega no caixão, quando abre o caixão, a moça que estava morta no caixão estava intacta, estava, como se posso dizer, como devia estar morta por semanas, e ela estava intacta, digamos assim, perfeita. Aí o Morgan ficou surpreso disso, ele nunca viu uma coisa dessa. De repente o cara com a pá, ele pega a pá e decepa a cabeça da mulher. Aí um outro pega uma estaca e joga no coração. Ele fica horrorizado, ele fala, nossa, ele fica horrorizado, ele fala, nossa. Primeiro ele ficou impressionado pela moça inteira, que não entendeu o que aconteceu. Talvez algum fenômeno natural, ele pensou. Mas ele ficou horrorizado com a reação daquelas pessoas bárbaras de fazerem aquilo. Daí ele quer ir embora. Só que ninguém mais quer ir embora porque aconteceu até o fim da tarde. E o próprio cara que conduzia a carruagem não vai conduzir mais a carruagem naquele momento. Tem que esperar no dia seguinte. E nisso ele conta tudo o que aconteceu pra noiva dele. Ela fica encantada. Nossa, que aventura, né? Tipo, incrível. Aí nisso ele vê que as pessoas fazem barricada à noite e tal, né? Ele vai pra estalagem, né? Só que assim, parece que ela vai dormir num quarto, ele vai dormir em outro quarto. E no meio da noite ele vai procurar a noiva dele e ele vê que a noiva não tá no quarto. E ela não tá nessa laje, mas a janela, o quarto tá aberto. Então, supostamente ela saiu por dentro. Aí ninguém da estalagem quer sair com ele, mas ele pega então lá uma espécie de lamparina, lampião, não sei, e sai. Sabe, atrás da noiva. E vai encontrar ela morta em uma rua ali, um pouco mais distante da estalagem, com marcas no pescoço. Daí, aquele era o enterro da moça, porque aconteceu logo no dia anterior, certo? Só que o que acontece? O Morgan, nesse momento o Morgan até, sabe, maldizia Deus, dizia que Deus não era justo, essas coisas. Ele dizia que os bárbaros iam fazer. Os bárbaros, eles iam decapitar a noiva dele e colocar uma estaca no coração dela. Nem ela pode ser enterrada em paz. Ele estava revoltado, ele começou a ter uma crise. Só que o Louis não estava lá para consolar nenhum Morgan na vida, ele estava lá para procurar o vampiro. Então ele achou um vampiro. Então nesse momento ele sai, ele pega a estalajadeira e fala, onde eu acho a criatura? A estalajadeira, não vou contar pra você, não sei o que não. Onde eu acho a criatura? Ela começa a dizer caminhos que são falsos. Ele saca que ela tá mentindo, ele pega ela, puxa ela pra fora da casa. Porque assim, as pessoas que estão na casa começam a ir em direção a ele. Só que são pessoas supersticiosas, ele sabe que se sair ninguém vai sair. Então ele puxa ela e leva em direção pra fora da casa. Ela sai com ele da casa. Lá na rua ninguém sai com ela na rua, ela fica sozinha na rua com ele e com a Cláudia no colo dele. Aí ele fala, agora olha pra mim, onde tá essa criatura? Nesse momento a Cláudia abre o olho, que até a mulher assusta, porque a Cláudia tem aquele olho, não que hipnotiza nem nada, mas ela tem uma alma antiga, né? Dá pra ver que não é uma simples criança olhando pra ela. Ela fala que essa criatura tá numa torre. E ela explica como é que faz pra chegar nessa torre. Então o Louis pega a carruagem, né, da carruagem dele lá. E nisso ele e a Cláudia começam a direção a essa torre. Aí começa os caminhos sinistros que eles pegam para chegar nessa torre, a paisagem, as montanhas, sabe, os lugares que eles tiveram que fazer para chegar nessa torre. Aí eles chegam nessa torre e só tá os dois lá, tipo, eles descem, né, andam por um trecho a pé. Só tá os dois, não tem ninguém, mas eles ficam com os sentidos aguçados que eles têm. Eles começam a ouvir duas pessoas vindo, uma que tem um passo manco e outra pessoa. E eles sacam que a que tem um passo manco não é uma pessoa.
Ele supõe que deve ser o vampiro. E tem uma outra pessoa. Aí de repente quando entra na torre, então, essa torre é como se fosse assim, era uma antiga local onde ficavam os frades, sabe? Esses frades da Idade Média que moravam, uma torre construída para isso. Que frades se abrigavam numa torre, na torre. Só que era abandonada nesse período. Então, eles de repente entram esse vampiro e essa pessoa. Só que aí o Louis repara que o vampiro é como se fosse uma criatura. Assim, uma criatura assim, digamos assim, o rosto dele é como se fosse couro, cabelo, sabe? O nariz é com 2 buracos enormes. Era uma criatura horrenda. Ele andava em andrajos. De repente, então, aí o Louis se aproxima do vampiro e dá um grito gutural lá. E vai com tudo pra cima do Louis. Começa a ter uma briga física entre o Louis e essa criatura. E a Cláudia vai e começa a jogar pedra na criatura. Aí a criatura tenta pegar a Cláudia. O Louis dá um soco com tudo na criatura. A criatura perde o equilíbrio. A Cláudia joga uma pedra grande na criatura. Aí o Louis começa a bater a cabeça da criatura no chão. A Cláudia começa também a dar pedrada na criatura. Bom, enfim, destrói a criatura, porque a cabeça da criatura toda é desfeita e depois que a cabeça da criatura toda despedaçada no chão, a Cláudia pega e despedaça os ossos da criatura pelo chão. Enfim, daí descobre que o humano é o Morgan. Aí quando o Morgan reconhece o Louis, ele Louis, só que a Cláudia vai e se alimenta do Morgan. E está chegando o alvorecer, né? Está chegando a alvorada. Aí a Cláudia deixa o Morgan vivo ainda pro Louis se alimentar do Morgan e fala, vai lá e se alimenta dele, que tá chegando amanhã e você não comeu, você não se alimentou. O Louis não vai fazer isso, como eu falei, o Louis se compadeceu do Morgan, o Morgan tem uma idade e nunca se alimentaria do Morgan. Mas enfim, o Morgan ia morrer, porque ele não teria como sobreviver naquele período ali, naquele momento. E nisso eles fogem, eles vão com tudo, eles voltam com tudo para aquela estalagem, sabe? Que eles voltam com tudo lá e ele entra. De repente, então, o Louis ele entra na estalagem e fala para a trajadeira: a criatura está morta, eu matei a criatura. Aí ele dá uma como se fosse. É interessante essa estranha, ele dá uma como se fosse o caçador de criaturas. Ele fala, sabe? Se o padre vier aqui, você fala pro padre que eu converso com ele à noite e arruma o quarto para o padre. Lógico que não tem padre nenhum, tá dando uma de caçador de criaturas. Aí ele fala, amanhã cedo vocês vão e pegam o resto da criatura e vocês põem, sei lá, vocês veem o que vocês fazem, enfim. Aí essa mulher, a criatura tá morta, ele precisa de um quarto já. Aí ele sobe com a Cláudia no colo, ele desmaia porque tá sem caixão, o caixão dele ele não sobe com o caixão, ele sobe. E quando o sol nasce, eles desmaiam, o vampiro fica completamente vulnerável. Então ele fecha a porta, ele desmaia ali com o rosto voltado para um bolsão de ar ali e desmaia, só acorda na noite seguinte. Depois ele e a Cláudia continuam andando pela Europa Oriental. E eles encontram outras criaturas. Ele comenta depois de uma outra criatura que também é uma mulher, seria uma vampira, mas que como esse também, que monstruosa, não fala nada, só grita. Depois disso eles vão para Viena, que é uma das capitais da Europa Oriental. E ele, na Viena, que é uma cidade maior, de porte maior e tal, a Cláudia começa a fazer suposições pro Louis, né, dizendo: e se essas criaturas não foram criadas por vampiros como nós? Ela até fala: o que nós não deixamos em Nova Orleans? E se alguém que a gente matou, se alimentou e acabou, não morreu e virou uma criatura dessas? Aí o Louis fica horrorizado, sabe? Ele fica: não, isso não aconteceu. Ele fala: e quando o Lestat me transformou, ele deu do sangue dele para mim. Não foi uma coisa assim. Então não tem como ser como nós. E eu não deixei criaturas como essa pelo mundo. Daí então eles resolvem ir para Paris, que pro Louis é ótimo, porque Paris é a mãe de Nova Orleans. E ele fica contente então poder estar num lugar que fala a língua nativa dele, que é o francês.
Então ele e Cláudia vão para Paris. Então, continuando aqui, então o Louis e a Cláudia vão para Paris. Eles começam a viver num hotel de luxo lá em Paris. E Louis pensa muito na natureza, de que ele começa a achar que Lestat não tinha nada para ensinar, que tudo que aconteceu, que a Cláudia fez, foi tudo em vão, não tinha necessidade de chegar onde chegou, porque ele entende, Lestat não tinha nada para ensinar. Às vezes ele pensava, às vezes ele não ensinou porque não tinha o que ensinar. Ele começa a chegar nesse tipo de conclusão. E outros pensamentos também, que ele é uma pessoa muito, sabe, chega a níveis de pensamento complexos, enfim. Então ele e a Cláudia desenvolvem um sistema de vida como eles viviam em Nova Orleans. Cada um desenvolve a sua rotina, cada um começa a viver a sua vida. E o tempo começa a passar lá em Paris. Né, Paris já era uma cidade mais moderna que Nova Orleans. Né, o sistema de luzes em Nova Orleans era feito por lampiões. Lá em Paris era tudo iluminação a gás, já era diferente, era mais iluminado, já era uma cidade mais moderna. Então chega uma noite que a Cláudia está subindo pro apartamento ela está indo em direção ao apartamento, e ele estava descendo a escada do hotel. E ela estava subindo, né, com uma boneca. Ele nunca tinha visto ela com boneca, mas desde a infância dela, assim, de muitos anos atrás. E ela começava a subir com a boneca, e todo mundo do hotel, assim, que passou, ficou tudo encantado, né, com uma criança com a boneca, que coisa linda e tal. Aí o Louis foi pro apartamento lá que eles estavam, né, do hotel. Aí a Cláudia olhou e comentou da boneca. Isso aqui não é uma simples boneca, é uma dama, uma pequena dama. Aí o Louis ficou encantado, né, porque pra ele ela era uma boneca, né, do ponto de vista dele, ele sabia que ela era uma dama. Ela falou, uma dona de loja fez pra mim. Aí ela pergunta, o que você acha que ela fez pra mim? Aí ele disse, né, porque você é uma linda criança e ela quer deixar você feliz. E ele dá um sorriso, né. Aí eu esqueço às vezes que você me viu como uma criança. Aí ela começou a destruir a boneca, né. Isso começou a deixar ele incomodado, né. E aí ele começa a sair. Ela vira pra ele e pergunta pra ele o que é fazer amor, como é fazer amor, porque ela nunca foi adulta. E um vampiro não faz essas coisas, então ela nunca nem sabe como é que é. Ela fala, como é que é fazer amor? Aí ele tá saindo, mas ele fala, não, eu preciso responder. Aí ele volta e fala, é uma coisa apressada, prazerosa e apressada, mas é só uma sombra perto do ato de matar. Porque eu falei que pro vampiro o prazer tá, né, no ato deles se alimentarem e tudo mais, que eu falei lá atrás. É só uma sombra perto do ato de matar. Aí ele pega e sai, né? Aí ele fica andando ele começa a andar por Paris. Ele começa a ir cada vez mais longe dos lugares que ele vai. De repente, ele repara que ele está sendo seguido. Mas não por uma pessoa mortal, sendo por um imortal. De início ele acha que é a Cláudia. Depois ele se assusta porque ele vê que não é a Cláudia. E ele vê que os passos desse outro ser tá seguindo de maneira perfeita os passos dele. Aí ele pega uma hora e tropeça, esse ser tropeça também. Então ele tenta ser seguido por um vampiro. E ele sabe que é um vampiro, não que nem aquelas criaturas que ele achou na Europa Oriental, mas ele entende que é um vampiro. Isso começa a deixar ele assustado, ele começa a reduzir o passo. O ser também começa a reduzir o passo, ele para esse vampiro encontrar ele. De repente o vampiro encontra, é um vampiro alto, de cabelos compridos negros. É mais alto que o Louis, porque o Louis já era meio alto. E de repente o próprio Louis repara que o coração dele está batendo muito rápido. Aí nisso esse vampiro, o vampiro ouve, né? Porque eles ouvem o batido do coração, eles veem veia das pessoas. Aí o vampiro, como para se zombar do que o Louis está fazendo, das batidas do coração, porque o Louis nunca encontrou outro da espécie, a não ser o Lestat e a Cláudia. De repente o vampiro começa a zombar, bater no peito dele com força, dando risada. Nisso incomoda o Louis, e o Louis chama ele de bufão. Ele fala, seu bufão. Aí o vampiro para e ataca ele. E que ele não estava esperando. Ele é atacado pelo vampiro.
De repente chega um outro vampiro, um terceiro vampiro, que é o Louis, esse outro, que começa a brigar com esse grande, com esse vampiro maior, e logo só tá esse vampiro, esse terceiro vampiro, que é um vampiro ruivo, que tem um rosto de um jovem ruivo. Mas o Louis, quando ele olha nos olhos dele, vê que tem uns olhos de muitas eras. Aí esse vampiro dá um cartão pro Louis e fala: se encontra comigo nesse lugar amanhã à noite, e vai embora. Aí no cartão tá escrito Teatro de Vampiro, e dando a hora, a localização, e atrás tá escrito Traga Pequena Beldade. Nisso o Louis então fala com a Cláudia, né? E no dia seguinte, na noite seguinte, né, eles vão para esse teatro. É um teatro, inclusive, que ele já tinha ido outras vezes, mas ele nunca tinha visto como teatro de vampiro e nunca tinha assistido aquela peça de vampiros. E ele vai, então ele se senta num camarote, é separado um camarote para ele e a Cláudia. Aí você começa a passar uma peça. Essa cena tem no filme. Mas assim, existem diferenças entre o filme e o livro. No livro é melhor e as cenas do filme é mais, como digamos assim, mais dark. Mas assim como no filme, também tem aquela demonstração de que é colocado o cinema está lotado de espectadores. Todo mundo está achando que são pessoas que estão se fazendo o papel de vampiros. E eles colocam então uma camponesa. E essa moça camponesa, que é uma loira, uma moça muito bela, ela realmente está lá para morrer. Ela sabe que já está lutando pela vida dela. Ela pede ajuda diversas vezes para a plateia, mas a plateia se divertindo. Ninguém na plateia vai ajudar ela. O Louis é o único. O Louis entende o que está acontecendo e ele se compadece da situação. E ele sofre por causa da moça. E tem toda aquela cena, assim, não é como no filme. No filme tem uma paródia. No livro, assim, relata, não conta como é a paródia, mas relata que, assim, é uma paródia da própria vida dos vampiros. É uma coisa, assim, uma piada de mau gosto, pelo menos de acordo com o ponto de vista do Louis. É uma coisa... Ele acha que é horrível isso. E o Santiago faz o papel da morte. E que é esse vampiro que brigou com ele se chama Santiago. Então esse vampiro que brigou com ele, que se chama Santiago, faz o papel da morte. E na apresentação. E até chega um momento que essa morte fica conversando com a mulher, com a moça, para ela aceitar a morte. E até uma hora que eles falam, essa morte fala para ela: se eu liberar você, então um parente seu ou um amigo seu, um amigo seu da sua família vai tomar o seu lugar. É quando ela aceita. E o Louis acha ela muito corajosa, porque nesse momento ele vê que ela aceita de maneira íntegra a morte. Nesse momento é diferente do filme. Esse momento que sim. O que acontece no filme? No filme aparece que seria o vampiro, que seria o ruivo, que é o Armand, que eu já vou falar os nomes aqui, que ele aparece como fazendo parte da encenação. No livro não. Esse personagem, que é o ruivo, ele não faz parte da cena. Mas o que acontece? Esse vampiro, que é o ruivo, que tem olhos de eras, que se chama Armand, ele estava assistindo o Louis e estudando o Louis. E ele saca que o Louis está sofrendo. Então quando ele entra na cena, no livro, ele entra em cena, ele não está fazendo parte da encenação. Ele vira e fala para todos os vampiros: sem dor. Inclusive o Santiago acha um absurdo, ele bufa na hora. Sem dor, que sem dor? Aí o Armand insiste: sem dor. Sem dor. Pra matar a moça rápida. Aí os outros vampiros que estão na encenação concordam. Os outros vampiros falam: sem dor. Aí quando os outros vampiros concordam e falam sem dor, é quando o Armand concorda. Desculpa, não. O Santiago fala sem dor. E aí eles matam bem rápido a moça. Pelo menos no livro, o Armand não participa dessa cena. Aí nisso, depois que acabou todo esse show, as pessoas começam a deixar o teatro e o Louis fica pensando sobre isso, horrorizado. Mas o Armand fica num outro lugar assistindo o Louis, vendo o Louis. Depois disso, depois da peça, o Armand leva ele e a Cláudia para um salão. E os outros vampiros ficam perto assistindo. Esse salão seria o salão de onde os vampiros participam, seria o lugar onde eles ficam debatendo, conversando. E nesse salão é até interessante, porque tem vários quadros
ou cópias de quadro, ou quadros pintados na parede, que são representação de quadros de autores realmente europeus, quadros de sucesso assim que existem ainda hoje dentro dos museus, que são celebrações da morte. E assim a autora põe o nome dos quadros. É até interessante, quem tiver tempo, ver o nome dos pintores e dos quadros, entra na Wikipédia ou no Google e você vê lá o desenho dos quadros. Eu acho isso legal. Eu fiz isso. Eu peguei pela Wikipédia e pelo Google e eu vi o desenho dos quadros, que é a celebração da morte. E assim, é um retrato da vida desses vampiros. Mostra quem eles são, que é a celebração da morte. Eles celebram a morte. Eles não são que nem o Louis, que buscam uma outra coisa. Aí nesse momento o Armand chama um rapaz, um adolescente lá que não é um vampiro, que é um adolescente, e ele fala pro Louis se alimentar do, né, se alimentar do rapaz lá, tal. O Louis fica tentado até matar o rapaz, mas ele vai, se alimenta do rapaz, consegue se controlar. Aí o Armand leva ele pro quarto dele. No quarto dele tem uma espécie de cama com grades em volta, é onde o rapaz dorme. O Armand fecha a grade e o rapaz dorme. Aí nisso, quando o rapaz está dormindo, o Armand fala: podemos conversar porque nós não vamos acordar o rapaz. Nisso, aí no quarto do Armand, repara também numa coisa que é interessante. Tem um quadro da Madonna e da criança, e tem um quadro do demônio. É interessante isso, porque isso retrata o próprio Armand, que retrata que ele... deixa bem claro que Madonna não é a Madonna cantora. Madonna seria representação da mãe da Virgem, da Virgem da criança. Essa é a Madonna. Então eu tenho um quadro da Virgem da criança, que representa a pureza, e a inocência também representa, sabe, que você representa o bem, né? E outro quadro é o demônio, que representa o mal. E aí eles se sentam ali, o Armand pega a Cláudia no colo, coloca ela em cima de uma mesa. E assim, diferente do filme, com o Armand no filme, que é representado pelo Antônio Bandeiras, ele faz um papel de, nesse momento, ele é evasivo e não dá nenhuma resposta certa pro Louis. Ao contrário, o Armand no livro, nesse momento mesmo, ele é sincero, e todas as perguntas que o Louis faz, ele responde de maneira sincera. Que o Louis tem várias perguntas a respeito do bem e do mal, a respeito de Deus, a respeito da criação. O Armand fala que ele é o vampiro mais velho que ele conhece, que ele tem 400 anos de idade. E ele fala que geralmente o que destrói um vampiro, ele fala que os grupos de vampiros são pequenos, que não existem muitos vampiros no mundo, que assim, o vampiro o problema do vampiro é quando o vampiro está muito velho, ele não consegue se adaptar às eras, ele não consegue se adaptar ao novo tempo. Então porque muitos vampiros são o produto do tempo deles. Quando passa muito tempo depois, eles não conseguem se adaptar na vestimenta, na maneira de falar, porque tudo muda. A própria língua muda, as coisas mudam. Então esse vampiro não consegue se adaptar. E um dia ele mesmo se autodestrói. Ele fica descuidado. O Louis pergunta de forma violenta. Ele fala: não, é difícil um vampiro morrer de forma violenta. Geralmente eles mesmos se autodestroem. Eles ficam autodestrutivos e morrem. Eles começam a se descuidar, começam a ficar... Sei lá, o vampiro começa a dar bandeira quando chega o amanhecer, ele pode morrer no sol. Então, pelo sol. Então, isso que o Armand deixa claro pra ele. Aí o Armand fala, quando o Louis começa a falar sobre a natureza dos vampiros serem más, o Armand fala que ele concorda que a natureza do vampiro é má. Só que ele fala: isso é uma visão humana. Eu não sou mais humano para pensar no bem e mal como um humano. Mas uma coisa que deixa bem claro pelo próprio quarto do Armand, que mostra quem ele é, ele sabe a diferença do bem e do mal. E assim, então ele pode mostrar misericórdia, mas também ele pode ser o maior vilão dos vilões. Depois de responder as perguntas do Louis, o Louis deixa então a Cláudia lá com o Armand, para fazer as perguntas dela. E ele senta num lugar mais isolado. E de repente aparece o Santiago. E nesse momento, o Louis, antes de ver ele está pensando em Lestat. E ele fala: Lestat. E aí o Santiago chega perto dele e fala: esse que você falou, eu conheço ele. Aí o Louis fala: você não pode conhecer ele, porque é um mortal.
Aí esse Santiago vira e fala: então por que você vem aqui falar de mortais? E se irrita. Nesse momento, até o Armand abre a porta, ele sai, ele vê essa situação, ele vai pra cima do Santiago, os dois se estranham e o Santiago recua. E o Armand vai pra bem perto do Louis e fala no ouvido dele: não fala nada da sua origem e de onde você é. Porque assim, uma coisa que eu esqueci de falar. Ele pergunta pro Louis e pra Cláudia: de onde vocês são? Quem são vocês? Cadê o vampiro que criou vocês? E a Cláudia faz um gesto com a mão e o Armand vê isso. Aí ele fala: vocês não querem me contar, mas ele não insiste. Ele fala pro ouvido do Louis: não conta nada quem são vocês. Não diz a origem de ninguém. Pra ninguém. E ele fala: o Santiago tá desconfiado de você. Até porque, ele fala, por quê? Porque você tá sem o vampiro que criou você, aconteceu alguma coisa, ele suspeita que você matou ele, mas o Louis fala: não, mas nós não queremos mal pra vocês. Aí eles voltam lá pro salão, onde tem outros vampiros, onde tem uma vampira que chama Celeste e Stelle, que ficam paparicando a Cláudia. E aí a Cláudia faz perguntas pro Armand sobre os vampiros da Europa. E aí tem um trecho interessante que o Armand vira e fala. O Armand olha pra Celeste e pro Santiago. E ele vê que o Louis tá olhando pra onde tá olhando. Ele olha pra Celeste e pra Santiago e fala: eles são monstros. Como se estivesse falando dos vampiros europeus. Mas ele não tá falando dos vampiros europeus, porque tá olhando pra Celeste e pro Santiago. Eles são monstros, toma cuidado com eles. Aí depois ele vira pra Cláudia. Aí fala dos vampiros desses vampiros europeus, da Europa Oriental. Ele fala: esses são espectros e o sangue deles é vil. Ele fala, e eles se reproduzem de maneira diferente de nós. Mas ele ele não explica como e quando. Nesse momento a Celeste e o Santiago dão risada e começam a zombar e falam pro Armand: fala pra eles como é que as coisas são. Fala pra eles. Aí o Santiago depois até pergunta: o vampiro que criou vocês não ensinou isso pra você? Não explicou como é que são as coisas pra você? Não explicou as regras, não explicou o crime? Aí o Louis fala: qual é o crime? Que crime? Que crime? Aí o Santiago fala: um crime é matar um da sua própria espécie. Já estão entendendo que existia um crime aí. A Cláudia pega e fala: eu e o Louis somos a deusa Vênus, nascemos da espuma. E aí eles vão embora e o Armand, todos os vampiros dão risada, e o Armand fala: vocês são sempre bem-vindos na minha casa. Numa outra noite, o Louis retorna pro teatro. E ele consegue, existem guardas que são humanos que tomam conta do teatro, né? Só que os guardas, pela própria cor muito branca do Louis, devem ter achado que ele era um desses vampiros que ficam lá, que fazem parte das peças. Eles acham que é maquiagem. Aí o Louis consegue passar pelos guardas, ele entra e vai até o quarto do Armand. Aí o rapaz, tá, né? O adolescente lá, que mora com o Armand lá, tá jantando. O Armand pede pra ele esperar, o rapaz janta, toma vinho, e depois o rapaz vai dormir. O Armand fecha o rapaz na grade. Aí o Louis vai conversar com o Armand. Quando o rapaz dorme, o Louis começa a conversar com o Armand sobre a natureza do que está acontecendo, sobre essa desconfiança do crime. Que o próprio Armand fala. Ele fala duas coisas. Ele fala para o Louis: você chega aqui com questões interessantes, você chega aqui com estigmas, ele fala. Porque transformar uma criança em vampiro é um crime. Você traz perguntas, você faz perguntas que você já deveria saber. E vocês são calados. Ou seja, você traz estigmas, e os vampiros, uma sociedade vampira é pequena e os vampiros são desconfiados um com o outro. Por isso, quando um vampiro transforma um outro vampiro, uma pessoa em vampiro, ele estuda essa pessoa, ele se prepara essa pessoa. Ele mesmo fala: você vê esse rapaz aqui? Ele falou: ele ainda é jovem, eu nunca transformaria ele, nem mesmo para salvar a vida dele. Ele não pode ser um vampiro. Os membros dele não estão preparados para ser um vampiro. Ele é jovem demais para ser vampiro. Quem transformou essa menina em vampiro fez um crime, ele fala da Cláudia. Ela não poderia ser vampira. É como se ela fosse uma aberração. E ele fala: e foi desenvolvido coisas aqui já entre vocês e outros vampiros aqui que você não sabe. Ele fala: você chamou o Santiago de bufão.
Talvez se você não chamasse ele de bufão, as coisas seriam diferentes, mas você chamou ele de bufão. E agora ele tem uma questão pessoal com você. E tem uma coisa, a Celeste tem inveja da menina, da beleza da menina, a vampira Celeste. Lui fala que as vampiras Celeste e Estelle são muito belas, parecem belezas de porcelana. Mas mesmo assim, a beleza da Cláudia, por ser muito pequena, parecer uma boneca, supera a beleza da Celeste e deixou a Celeste com inveja. Ele fala, então vocês estão correndo perigo. O próprio Armand fala, quando você encontrar um vampiro, você seja sincero o máximo que você puder. E você fala as suas intenções pro vampiro. Você tem que contar o que você quer, o que você pretende. Você não pode chegar e você ser desse jeito, como você foi. Mas também, que culpa o Lui tinha, porque ele não foi treinado, né? E como foi falado, o Lestat não ensinou as regras para eles, ensinou eles a sobreviverem. Mas não ensinou as regras do jogo para ele, nem ensinou as leis dos vampiros para ele, os códigos. Então, o Lui fica pensando nessa situação. E ele, nesse momento, ele vai embora. O próprio Armand fala, ó, tá a chave aqui de uma porta secreta aqui que tem aqui por trás do teatro. Você sai por aqui, não saia pela porta da entrada, porque os outros vampiros vão te ver. E ver essa cara tua de preocupado vai deixar eles mais irritados ainda. Aí o Lui sai. E nisso a Cláudia primeiro ela conversa com o Lui, que ela quer que ela transforme uma pessoa para ela. O Lui nega, não vou fazer isso, eu não vou trazer ao mundo uma outra criatura que vai matar pessoas, que vai fazer o mal para a humanidade. Eu não vou fazer isso, eu nego isso. Mas enfim, o que acontece? No futuro, depois de alguns dias, a Cláudia aparece de novo lá e leva uma mulher que chama Madeleine. E ela fala, Madeleine, o Lui é tímido. Isso acontece muito parecido com o livro. Com o filme, mas é diferente. Aí essa Madeleine, o Lui de início acha que ela é meio louca. Mas depois ela mostra que ela tem um pingente de uma criança, ela perdeu uma filha. Ela é a mulher que fez a boneca pra Cláudia. Ela é dona de uma loja de bonecas. E geralmente esses bonecos são porque ela perdeu uma filhinha. E todas as bonecas que ela fazem é parecida com o rosto da filhinha dela. Aí o Lui entende porque ela quer uma criança imortal. Existe todo um debate porque ela quer isso, se ela quer viver uma vida dessa, mas não, o que ela quer é uma filha. E aí existe uma outra, o Lui ia negar, ele não ia transformar essa Madeleine, mas de repente surge uma outra vontade em cima da vontade dele, como se uma outra pessoa estivesse controlando ele, não totalmente, mas é como se fosse assim, uma outra vontade. E nessa outra vontade convence ele. Aí ele vai, ele suga o sangue da Madeleine e ele corta o pulso, como o Lestat fez com ele dá pra ela tomar, e ele, antes de dela pra ele tomar, ele fala pra ela, você fica repetindo as palavras, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, e você presta atenção da batida do meu coração. Aí enfim, tudo que aconteceu com a Cláudia, com o Lui, a respeito dela puxar o pulso, tudo aconteceu com a Madeleine do mesmo jeito. Ela fica uma hora muito quieta, e aí a Cláudia pergunta o que está acontecendo com ela. Aí o Lui fala, você não lembra porque você era muito pequena, então você não tem essas lembranças, mas a carne dela está morrendo. Depois o Lui coloca a Madeleine para dormir com ele no caixão dele, para ela poder se adaptar. E o tempo passa, porque diferente no filme acontece já uma série de fatores aí, mas no livro não. No livro vai passar uma semana, então a Madeleine vira uma vampira, o Lui e a Cláudia ensinam ela a se alimentar, né, como viver, com algumas regras que eles sabem. A Cláudia principalmente, a Cláudia fica contente. Assim, a Madeleine, ela sabe mexer com artesanato, então ela faz cadeiras para Cláudia, ela faz coisas para Cláudia, então ela faz cadeiras de balanço para Cláudia, então o apartamento começa a encher de coisas minúsculas. O Lui fala que se sente o Gulliver. Tem um comentário aqui que é o seguinte: existiu, lógico, o que a Cláudia estava fazendo, pediu para uma pessoa ser transformada para ela, a Cláudia estava lutando pela sobrevivência dela. Porque o que acontece? O Armand, ele quer ensinar o Lui.
E o Louis, ele quer aprender, ele precisa de uma pessoa que ensine para ele. E a Cláudia sacou isso. Então o Armand, ele fala com a vontade dele pra Cláudia no quarto. Ele fala pra Cláudia, parta, deixa ele ir embora, parta. E ele fala com a vontade dele, olhando nos olhos, Louis, viva, tenho vontade de viver, viva. Então o Louis começa a ver o Armand de olho muito positivo. A Cláudia não, a Cláudia fala, e quando ela pede para transformar a Madeleine, ela fala porque o Armand quer partir com você. Como eu falei, não existe sexualidade. Ele quer partir porque ele quer uma conexão. Porque uma coisa que eu não falei, quando o Louis vai encontrar com ele no teatro a segunda vez, o Armand fala para ele uma coisa. Um vampiro mais antigo, ele precisa de uma conexão com o mundo para aprender a viver de novo. Então ele precisa ver a realidade do mundo com outros olhos, com olhos jovens. Ele precisa reaprender os valores da época, reaprender como gostar das coisas, reaprender a ver a obra de arte da época, reaprender ou aprender de novo todos os quesitos, como vive a humanidade daquele tempo novo. E como é que ele vai viver isso? Transformando um vampiro. Então o Armand fala que quando o Louis apareceu, ele estava esperando pelo Louis. Ele só não sabia que era o Louis. Ele estava esperando por alguém. E ele fala, se você fosse uma pessoa e não fosse um vampiro, eu te transformaria num vampiro. Aí o Louis, porque ele fala pro Louis, você sente. Aí o Louis fala, você sente, você é o espírito dessa época. Aí o Louis fala, não, você não entende, eu não sou espírito de época nenhuma. Ele falou, eu não sou espírito de época nenhuma. Não é justo, não é isso. Ele fala, Louis, você não entende. Esse é o valor da sua época. O valor da sua época é isso. Se você achar que você não é digno. O espírito da sua época é você achar isso. É a perda desse sentimento de você achar que você pertence. Aí o Louis fala, e os vampiros do teatro? Eles sentem da maneira que eles mostram, fazendo uma paródia da vida. Eles não sentem, justamente assim, eles não merecem, pelo fato de eles não merecer, tudo uma piada. É a morte, é o prazer da morte, como posso dizer, é a conquista da morte, a alegria da morte. Você é o contrário deles, você sente, você tem amor pela vida, você tem compaixão. E ele fala, eu quero isso, eu quero entrar em contato com a natureza da sua época. Eu quero entrar em contato com a vida. Então o Armand chama ele para ir, né, para eles irem embora, mas a Cláudia não é convidada para esse sistema. O próprio Armand fala, a Cláudia pertence a outra era da sua vida. Ela não pertence a essa nova era que você tem que entrar. Então voltando aqui, então uma noite estava andando pela cidade em Paris. O Louis, a Madeleine e a Cláudia. E aí o Louis encontra o Armand. O Armand chama ele lá, eles começam a seguir para uma rua, né? E o Armand começa a andar bem rápido. E o Louis nem imaginava que conseguia andar tão rápido e seguir um passo daquele. Ele não sabia que ele era capaz. Até ele chega numas ruas mais antigas de Paris. E o Armand fala, tá vendo aquela torre? O Louis fala assim, nós vamos subir aquela torre. Fala, não é impossível a gente subir naquela torre. É impossível. O Armand fala, não é impossível, você vai fazer o que eu vou fazer. E aí o Armand fala, se alguém na último andar não tem ninguém lá. Ele fala, se as pessoas que moram na torre vê você, não perca seu tempo olhando para elas. Você olha e continua subindo, porque as pessoas da torre acham que eu sou uma assombração. E se você tentar olhar para ela, fazer qualquer comunicação com ela, você vai deixar essas pessoas perdidas. Então você simplesmente continua subindo e ignora. E o Louis aceita e eles fazem subir. Então os dois sobem a torre em uma velocidade muito rápida. O Louis nem conhece a sua própria capacidade. Aí ele chega no último andar da torre. Lá no último andar tem uma lareira, tem estante de livros. Aí o Armand fala que ele fechou aquele local. Até ele fala, você não precisa de hotel de luxo para você viver bem. Ele comenta. Aí o Louis começa a perguntar das pessoas da casa, né? Conhece essas pessoas da casa. Ele fala, nós vamos falar sobre esse assunto porque você quer falar sobre esse assunto. Ele fala, as pessoas da casa, eu sou conversa para eles em torno de 20 anos, porque alguém me vê.
mas para eles eu sou uma assombração, eu passo muito depressa. Ele fala, mas e se alguém vier a lareira acesa? Mas ninguém vai vir à noite aqui, achando que é uma assombração. Eles vão me falar no dia seguinte. No dia seguinte eu não vou estar aqui. Você dorme em outro lugar. Você vem aqui para passar seu tempo. E ele fala, nenhum vampiro do teatro sabe que eu tenho esse refúgio aqui. Aí eles se acomodam lá. O Louis faz as outras perguntas que ele tem dúvida, né? Aí ele fala a respeito da Madeleine, que ele transforma uma Madeleine. Aí o Armand fala, então agora você pode deixar a Cláudia aí. Ela tem alguém que gosta, que vai cuidar dela. Aí o Louis pergunta, mas você acha que a Madeleine vai cuidar dela? Aí ele fala, vai cuidar dela. Ela é louca, né? O Armand fala, ela é louca. Mas acho que esse mundo de hoje precisa de pessoa, ela vai precisar de pessoa louca pra cuidar dela. Aí ele comenta, o Louis fala que transformar a Madeleine matou uma coisa por dentro dele, porque transformar uma outra pessoa em vampiro, trazer mais mal para a humanidade, ele não queria fazer isso. E aí o Armand fala, mas foi a minha vontade, que estava em cima da sua vontade, que fez você transformar ela. Aí o Louis ficou muito chateado, ele fala, você não tinha que fazer isso. O que você fez podia ter me destruído, o que você aprecia em mim, você poderia ter destruído, você não vê isso? Depois o Armand fala, né, quando eles vão partir, o Armand explica pra ele, nós vamos descer, você vai descer da mesma maneira que eu vou descer. Presta atenção, mas se você cair, fica tranquilo que você não vai morrer. Se você cair, você vai se machucar. Seus ossos podem quebrar, sua pele pode rasgar, mas se você se regenera em muito pouco tempo. Aí o Louis pergunta, o que destrói? O que destrói? O que nos destrói? Aí ele falou, você não aprendeu isso? O que destrói são a destruição dos seus restos mortais, seja por desmembramento, fogo ou sol. Tirando isso, você é mortal, você não vai ser morto, você não vai ser destruído. Você não pode ser destruído. Se não for dessas maneiras, você não vai ser destruído. Você vai continuar vivo. Você pode se machucar muito, mas você vai se regenerar com o tempo. Isso dá uma tranquilidade pro Louis. Aí ele desce, como o Armand desce de maneira bem rápida da torre. Ele começa a descobrir o potencial dele. Ele vê a força que ele tem e que ele não sabia que ele tinha. Aí ele volta pro hotel e a Cláudia sacou que ele tá indo embora, que ele tá querendo ir embora. Ela fala, você vai embora, você vai me deixar? E a Madeleine tava lá fazendo o artesanato dela. Aí o Louis fala, não, eu vou ver você, eu vou saber onde você tá. O que dá a entender que o Louis, ele iria, como eu posso dizer, o Louis estava planejando financiar a vida da Madeleine e da Cláudia. As duas iriam embora, mas ele ia continuar sustentando elas, né, sustentando a vida delas. Ele falava, eu sempre vou saber onde você tá e a gente se encontra. E a Cláudia fala, espero que você me encontre e que você me perdoe pelo mal que eu te fiz. E nisso o Louis fica muito distraído, ele se distrai. Ele não vê o que acontece em seguida. Ele conta que se ele tivesse de guarda, se ele tivesse atento, a coisa não ia acontecer como aconteceu. Nisso os vampiros do teatro aparecem, o Santiago, a Celeste, a Estela e outros, e vem com tudo pra cima deles. Nisso o Louis levanta, e Louis fala que pegaram ele de surpresa, mas pelo fato de ele lutar pela vida da Cláudia e pela vida da Madeleine, que ele transformou, e que era como se fosse um pedaço dele também, ele lutou de maneira muito feroz. Então ele grita pra Cláudia sair, fugir, e ele fala pra Madeleine luta, só que Madeleine não luta, só que ele luta. E ele fala que ele lutou tão feroz que ele subjugou o Santiago e praticamente subjugou a Estelle. Ele só foi a Celeste, que era a vampira mais velha ali da casa, com exceção do Armand. Ele só foi subjugado pelo número de vampiros. O número fez a força, o número conseguiu subjugar ele. Senão ele falou que se ele tivesse de guarda, nem isso eles conseguiriam ter pegado ele. Ele falou que a primeira vez que ele encontrou o Santiago, ele não estava esperando, ele não sabia o seu potencial, mas quando ele encontrou esse grupo, ele já conhecia seu potencial e ele já sabia como fazer e como se defender. Porque o Armand já tinha ensinado bastante coisas para ele e falado bastante com ele sobre o que fazer. E também ele viu o potencial na torre, o que ele podia, o que ele não podia fazer. Ele conheceu mais a força dele. Daí esses vampiros pegam, batem bastante nele, subjugam a Madeleine e colocam ele numa espécie de eles descem pela porta de serviço do hotel e colocam ele numa carruagem
E ainda assim ele fica consciente, bate bastante na cabeça dele, mas ele fica consciente. Até levar eles pro teatro.